Fala galera, Carla Bernardo, tô aqui para compartilhar com você o meu devocional diário e te provar que uma xícara de chá e 15 minutos de estudo bíblico podem transformar a sua vida. Livro de Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Arrependimento ou morte? Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Gente, olha isso aqui, que absurdo. Pilatos misturou sangue de judeus com o sacrifício que eles faziam no templo para Deus. Olha que afronta, né? Que absurdo. O povo de Deus foi morto pelos romanos e tiveram o sangue, os corpos misturados com os sacrifícios do templo. Gente, isso aqui é uma afronta, né? A Deus, aos judeus. É muita crueldade, é muita maldade. E olha o que Jesus vai dizer. Jesus respondeu: Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu digo que não. Mas, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. O que Jesus está falando aqui? Ele está falando desse caso e ele cita um outro caso de mortes de maneira desgraçada. Sabe quando a gente vê na TV? Quer ver? Ó, vou dar um exemplo. Essa semana apareceu um carro, eu vi uma notícia muito rapidamente, não li, só a chamada. Um carro, né? Encontraram um carro com um motorista morto dentro. E tinha um bilhete junto com o corpo, dizendo que aquele homem era pedófilo e que quem matou ele matou porque ele era pedófilo. E aí, a nossa carne, o nosso julgamento, quando você vê uma notícia dessa, imediatamente você fala: ah, então tá bom, fez por merecer, né? E é isso que Jesus está falando aqui. Você acha que essa pessoa era mais pecadora que você? Te digo que não. Os que sofreram o acidente da Torre de Siloé eram mais culpados? Também não. E aí Jesus diz que se a gente não se arrepender, se a gente não vigiar, a gente também vai morrer do mesmo jeito. A gente também vai perecer. Forte, né? Então aqui Jesus cita dois casos de mortes violentas, né? Mortes que a gente pode considerar desgraçadas. Esse acidente da Torre de Siloé, ele não é citado em nenhum outro lugar da Bíblia. Então, o que o texto nos indica? Que era um fato conhecido de todo mundo. Provavelmente algum acontecimento recente ou gerações próximas, né? Uma ou duas gerações. Aí existem algumas especulações a respeito do que era essa torre. Então, os estudiosos acreditam em três possibilidades para esse acidente. Então, ou que ela estava em construção, e aí os operários, teve um acidente, ela ruiu e matou os operários, ou que ela simplesmente caiu por qualquer que seja o motivo e atingiu as pessoas que estavam em volta, ou uma terceira opção, que pelo costume da época e tal, que essa torre poderia ser uma prisão e quem morreu eram os prisioneiros que estavam dentro dela. Então, isso são especulações, a Bíblia não fala, talvez a gente nunca saiba exatamente, mas o fato é que Jesus está falando aqui de duas ocasiões em mortes muito violentas, em mortes que para a gente podem parecer injustas, né? Normalmente quando a gente vê mortes assim, é natural que a gente pense que fez alguma coisa para merecer isso. E é disso que Jesus está tratando. Que eles morreram desse jeito, mas você que está vivo não pense que você é menos pecador do que quem morreu dessa maneira. Se você não se arrepender, você também vai perecer. Você também vai ter uma morte desgraçada. Aí agora aqui no versículo 6, Jesus vai começar a contar uma parábola. Jesus gostava muito de falar através de parábolas. Então, contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira. Figueira na Bíblia sempre vai falar sobre o povo de Israel. Ele tinha uma figueira plantada em sua vinha. Olha aqui. Vinha
planta uva. Ele tinha uma figueira no meio da plantação de uva. Interessante essa diferença, né? Vamos lá. Foi procurar fruto nela. Então ele está passeando pela vinha e falou: deixa eu ir lá na figueira, quero comer um figo. E não achou nenhum. Ele achou fruto ruim? Não, ele não achou nada. Nem fruto bom, nem fruto ruim. Ela era completamente estéril. Por isso, disse ao que cuidava da vinha. Era o responsável por uvas. Já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Ou seja, já tem 3 anos que eu venho aqui, ela não frutifica e ela está ocupando espaço que podia ser ocupado por alguma árvore que produzisse, alguma árvore frutífera. Então arranca ela daqui e vamos usar melhor o espaço que ela está ocupando. Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Quando a gente lê isso aqui, falando, meu Deus, o que tem a ver uma coisa com a outra? Ele começou a falar dos homens que morreram em acidente, agora ele está falando de uma figueira que não produz. Tô entendendo nada, Jesus. Vamos lá. É meio dificinho mesmo esse texto. O que a gente tem que entender é o seguinte: Jesus está falando aqui que quem não se arrepender vai perecer. Então, a figueira que não produz é a pessoa que não se arrepende. Ela está ali plantada num terreno fértil, porque as uvas estão produzindo, certo? Se nada ali produzisse, falaria, bom, o problema é a terra é ruim. Não, a terra é boa. A vinha está frutificando, a vinha está ok. É a figueira que é o problema. Ela está plantada em local fértil, em solo bom, rodeada de árvores que dão fruto e ela não dá fruto. O que Jesus está falando? Que quem não se arrepende, então a figueira que não dá fruto, vai perecer. O que ele fala aqui? O dono da vinha é Deus e que cuida da vinha é Jesus. Então aqui é uma conversa entre Deus e Jesus. E Deus está falando: juízo, manda juízo, pode matar. Aqui, perecer. Não se arrepende, não tem fruto, perece. Não tem fruto, corta. Ela está inutilizando a terra que poderia ter outras árvores frutíferas está sendo usada por essa videira, por essa figueira que não dá fruto. E aí respondeu o homem, Jesus: deixe por mais um ano, eu vou cavar ao redor, eu vou adubar, eu vou cuidar, eu vou dar tudo o que ela precisa. Ela vai ter 1 ano para florescer, ou seja, você está aí sem nenhum fruto de arrependimento. Deus já está pronto para vir com um machado na sua raiz e jogar a lenha na fogueira. É isso mesmo que você está entendendo. Deus já está com o machado na raiz da sua árvore. Mas Jesus é o advogado que intercede por nós e pede mais um tempo. Mas olha aqui, ele pede mais um tempo, mas não para sempre. Eu vou fazer de tudo. Eu vou cavar, eu vou adubar, eu vou cuidar. Eu vou me sacrificar, eu vou morrer na cruz, eu vou mandar a Bíblia, eu vou mandar o Espírito Santo. A gente vai falar. Se não der fruto no ano que vem, se continuar sem fruto de arrependimento, então corte. Você está esperando o quê para se arrepender dos seus pecados? Você talvez esteja aí julgando o jeito que morreram, o jeito que vivem as pessoas, e você diz, mas é porque é pecador. Mas porque fulano merece, ele é ruim. Mas também olha o jeito que ela vive. Por isso que acontece tudo com ela. E Deus está nos dizendo que nós somos tão ruins quanto essas pessoas que nós julgamos. E se a gente não se arrepender, a gente vai ser cortado fora e vai perecer, assim como essas pessoas que morrem em tragédias. Fica aí essa reflexão para nós, que é muito forte. Que Deus te abençoe.